Olá, meu oitavo ano, bom dia, como vocês estão? Que o seu dia hoje seja lindo, que você tenha uma terça-feira muito agradável, muito saudável, muito proveitosa, que você venha fazer coisas incríveis nesse dia, tá? Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Vamos lá mais uma aula hoje, mais uma apresentação de ciências, turma 802, terça-feira, 1º de setembro. Professora Estela Salles com vocês aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre glândulas endócrinas. Pegue lá o seu livro, vamos acompanhar o conteúdo. O sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Ele atua a longo prazo através de sinais químicos, executando por substâncias denominadas hormônios. Então, o sistema endócrino é o sistema que controla as atividades orgânicas, metabólicas no nosso organismo. E isso tudo liberando hormônios na nossa corrente sanguínea, como vou falar logo abaixo, tá? Hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. A ação do hormônio se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas e assim chegando à célula-alvo. Liga-se a receptores específicos localizados na superfície da célula, como você vê na imagem aí embaixo. Nós temos aí um vaso sanguíneo e a célula secretora, tá? E a célula que vai liberar os hormônios, que é a glândula. Essa glândula vai liberar o hormônio na corrente sanguínea e vai atingir pela corrente sanguínea, vai chegar até a célula-alvo. Qual é a célula que precisa receber essa dosagem de hormônio? O nosso organismo, como eu sempre falo, ele é perfeito. As principais glândulas endócrinas humanas. Aqui eu coloquei várias, tá? Temos o hipotálamo, que fica no cérebro. E dentro do hipotálamo nós temos a glândula pituitária, que é bem internamente. Temos a glândula tireoide, logo depois temos as paratireoide. Para homem e mulher são essas glândulas, tá? Como a glândula suprarrenal e os pâncreas. A diferença só existe, tá, em relação às glândulas endócrinas, em relação aos ovários e aos testículos. No homem nós temos os testículos e na mulher no ovário, que liberam os hormônios sexuais. Vamos falar sobre a hipófise, que tem lá na pituitária, tá? A hipófise é considerada a glândula mestre do corpo. Ela é uma pequena glândula aproximadamente do tamanho de uma ervilha, que é localizada na base do encéfalo. Nela são produzidos vários hormônios com diferentes atividades. Veja na tabela abaixo. Então, a hipófise, ela é uma glândula que ela libera diferentes tipos de hormônio, tá? Então, vamos ver quais são elas. Por exemplo, a porção adenohipófise libera o hormônio adrenocorticotropina, que tem a ação de estimular e liberar hormônios nas glândulas suprarrenais, principalmente o cortisol. Também libera hormônios glicocorticoides. Temos a adenohipófise, que é o hormônio estimulante da tireoide ou tireoitina. Ele estimula a síntese e a secreção de hormônio da tireoide. A adenohipófise é o hormônio folículo estimulante. Ele estimula o desenvolvimento dos folículos nos ovários e induz a secreção do estrogênio. A adenohipófise é o hormônio luteinizante e, em conjunto com o hormônio folículo estimulante, promove o crescimento e a função das gônadas, que é o ovário e o testículo. A adenohipófise prolactina atua na produção de leite pela glândula mamária. Nos homens, a função não é conhecida. Neurohipófise é o hormônio antidiurético ou vasopressiva. Estimula a reabsorção de água nos rins, produzindo volume de urina e perda excessiva de água. E neurohipófise é a ocitocina, atua no estímulo da musculatura do útero. Nós vamos à frente estudar um por um, ok? Vamos lá? Hormônio do crescimento ou sematótrofo é o GHSH. Ele promove o crescimento das cartilagens e dos ossos. A sua deficiência na infância provoca o nanismo, que é a figura A, tá? O excesso na infância provoca o gigantismo, que é a figura B.
O excesso no adulto provoca a agromegalia, que essa deficiência em alguma parte do corpo desenvolve um tamanho maior. Como a gente vê aí o queixo desse rapaz na figura C, e temos aí o dedo desse jovem também na figura C aí de baixo, tá? Então, esses são as deficiências que provoca, e o excesso também, nos seres humanos. Tireotrofina, STH, ele estimula a glândula tireoide a produzir o hormônio tiroxina. A deficiência pode causar o hipertireoidismo. O excesso pode causar o hipotireoidismo. E ali tem a imagem ao lado, tá? Da glândula. Aí tem a cartilagem, a glândula tireoide e logo abaixo a glândula paratireoide. Ela parece uma borboleta, essa glândula. Adrenocorticotrófico, ACTH, estimula o córtex da glândula suprarrenal e produz os hormônios glicocorticoides, que é o cortisol, tá? Também tem a imagem embaixo aí, a glândula suprarrenal, temos o rins, tá? E as demais partes desse conjunto aí. O hipertireoidismo, como nós falamos da tireoide, vamos falar um pouco sobre hipotireoidismo e hipotireoidismo. O hipertireoidismo é o excesso na produção do hormônio da tireoide, que é o T3 e T4. O que vai causar isso? Os sintomas: a hiperatividade, calor e sudorese, perda de peso, nervosismo, a oxoftalmia, que são na figura lá, ó, os olhos arregalados, tá? Para fora das órbitas, e tem o bócio, que está na outra figura abaixo, que é um inchaço do pescoço formando um papo. Tá ali, ó, os sintomas, tá? Fica esse caroço aí onde tem o papo na garganta. O hipotireoidismo, que é deficiência na produção dos hormônios T3 e T4. Hiper é muito, hipor é pouco. Ele pode ser causado devido à carência de iodo na alimentação, pois o iodo é parte constituinte do hormônio da tireoide. Onde nós achamos o iodo? Para precaver essa situação do hipotireoidismo, já é colocado iodo no sal da cozinha, no sal de cozinha. A carência desse iodo pode provocar o hipotireoidismo. A diminuição quais são os sintomas? Diminuição do metabolismo celular, o ganho de peso. Por isso, quando a pessoa está mais gordinha, um pouquinho, geralmente os médicos pedem a dosagem, tá? Da tireoide, dos hormônios da tireoide. Provoca bradicardia, desaceleração dos batimentos cardíacos, a mixedemia, que é um inchaço na pele, e também pode provocar o bócio, tá? Que é aquela primeira imagem que eu mostrei lá, que é aquele papo na garganta. Paratireoides. O paratormônio é responsável pelo aumento do nível do cálcio do sangue. Retira o cálcio dos ossos, aumentando o nível desses íons na corrente sanguínea. O paratormônio e a calcitonina realizam controles dos níveis normais de cálcio no organismo. Então, quando altera esse hormônio, a quantidade de cálcio, o nível de cálcio, ele vai ficar alterado também no nosso organismo. Prolactina, LTH, esse hormônio ele provoca o desenvolvimento das mamas, a produção do leite. No homem, né, como eu falei anteriormente, a função é desconhecida. E aí nós temos uma figura, né, uma imagem da glândula mamária, com a parte completa, a caixa torácica, né, que são os ossos, tem um músculo peitoral e depois vem o tecido glandular lóbulos, né, é onde produz o leite materno, é nesses lóbulos. E aí vem o mamilo, onde é sugado o leite materno pelos seus filhos. Temos a auréola e os demais partes aí, o canal lucífero, o tecido gorduroso e a pele. Folículo estimulante, FSH, no homem, esse hormônio induz a produção dos espermatozoides. E na mulher, promove desenvolvimento do folículo ovariano, estimula o ovário e produz estrogênio. Então, na primeira imagem aqui nessa figura, né, em relação a FSH, nós temos aí o testículo, essa imagem do testículo, que a gente chama de escroto, né, que é o saco escrotal. Temos ali os vasos deferentes e o epidídimo.
e os tubos semíferos e o testículo em si. Na próxima aula, nós vamos falar sobre reprodução humana e vamos entrar nesses detalhes dessas partes, tá, do testículo. Mas o folículo estimulante, ele induz a produção de espermatozoide, que fica tudo acumulado no epidídimo, tá? E nos tubos semíferos, é por onde é liberado todo o espermatozoide. E na mulher, promove o desenvolvimento do folículo ovariano, que está lá, ó, o ovário, ali no centro. Aí tem a parte da mulher, né? Onde tem o fundo do útero, o corpo do útero, as trompas, o endomério, o ovário, o colo do útero e a vagina. Então, esse FSH, ele estimula o desenvolvimento dos folículos, que são os óvulos, tá? Da mulher. E estimula a produzir o estrogênio também, que é um hormônio feminino. Antidiurético, ADH, ou vasopressina, é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível e estimula a reabsorção de água nos rins. Ele diminui o volume da urina excretada, que é um antidiurético, retém água no organismo. Sua deficiência provoca uma perda de água excessiva e muita sede, a síndrome denominada diabetes insípido. Então aí nós temos a imagem, tá? Dessa glândula suprarrenal que fica nos rins. Os suprarrenais, que são os hormônios da córtex, temos o glicocorticoides, que são derivados do colesterol. Então, o hormônio mais importante é o cortisol ou hidrocortisona. Ele é liberado em situações de estresse. Ele atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, que são a glicemia. Ele reduz inflamações e alergias. Também outro hormônio liberado pelas suprarrenais é a mineralocorticoides. São derivados do colesterol. O hormônio mais importante é a aldosterona. Realiza a reabsorção do sódio e a excreção de potássio nos rins. Aumenta a pressão arterial e a volemia, que é o volume de sangue circulante. As suprarrenais também têm os hormônios na medula, que é epinefrina, que é a famosa adrenalina. A adrenalina prepara o organismo para enfrentar situações de estresse. Ele contrai os vasos sanguíneos, que é vasoconstricção. Ele aumenta a taxa de açúcar no sangue, que é energia. Redistribui o sangue para os órgãos e músculos, né? Quando se toma um susto, a adrenalina, que é a epinefrina, dá toda essa reação no seu corpo. Temos a norepinefrina, que é a neradrenalina. Ela atua em conjunto com a epinefrina nas respostas a situações de estresse. Acelera os batimentos cardíacos, que é a taquicardia, e mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Temos a famosa ocitocina. A ocitocina promove contrações no útero durante o parto. É o hormônio que injetam na hora que a mulher vai ter parto normal, que eles injetam para estimular, para acelerar o trabalho de parto. Ele provoca contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite. E o estímulo para a liberação de ocitocina é a sucção da mama pelo bebê. Então, nós temos aí, ó, a neurohipófise, tá? Ele produz aí a oxitocina. A oxitocina trabalha com as glândulas mamárias e a glândula mamária, com a sucção, vai liberando novamente a neurohipófise e fazendo um círculo, tá? Um rodízio dessa substância. Temos os pâncreas, que é a localização é no lado esquerdo da cavidade abdominal. É uma glândula mista ou anfícrina, possui porção exócrina e endócrina, por dentro e por fora. Produz dois hormônios, a insulina e o glucagon, que é a porção endócrina. Produz o suco pancreático, que é a porção exócrina. E aí nós temos a imagem aí do lado do nosso pâncreas, tá? Nosso pâncreas que fica dentro do abdômen, na cavidade abdominal, é desse formato aí. A função da insulina, que é produzida pelo pâncreas, é aumentar a permeabilidade da membrana celular, a glicose. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio e tem ação hipoglicemiante, que diminui a quantidade de glicose no sangue. E o glucagon tem efeito inverso da insulina. No fígado,
Desculpa, gente. Glucagon estimula a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose, que serão enviadas para o sangue. Sangue tem ação hiperglicemiante, aumenta a quantidade de glicose no sangue. Então, a insulina e o glucagon, eles trabalham muito para a quebra da glicose e é importantíssimo para o nosso organismo. Na falta da produção desses hormônios, quando o pâncreas não trabalha bem, vai produzir a doença chamada diabetes mellitus, que é muito comum, infelizmente, na nossa sociedade. É uma doença em que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue, quando aumenta a quantidade de sangue, que nós chamamos de glicose, tá? Que é o açúcar no sangue. Temos dois tipos, diabetes tipo 1, a causa é a redução da célula B do pâncreas, delta do pâncreas, o que leva a uma diminuição da produção da insulina. E temos o tipo 2, que a causa é a redução do número de receptores de insulina nas membranas das células. Temos as gônadas, que no homem são os testículos. Tem dois hormônios, FSH, que induz a produção do espermatozoide, e temos a LH, que induz a produção do testosterona. A testosterona é um hormônio sexual masculino produzido no interior dos testículos pelas células Leydig. A sua ação é o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como barba, pelos pubianos, o engrossamento da voz, desenvolvimento da musculatura e etc. São as características masculinas que testosterona faz aparecer. Também o amadurecimento dos órgãos genitais e o libido sexual, o desejo sexual, vem com a produção, com o aumento dessa testosterona. E aí nós temos a figura do testículo, né, onde é produzido todo esse hormônio. Temos as gônadas, que os ovários é a mulher, tá? Os ovários femininos. Os hormônios produzidos são estrogênio e progesterona. Sofrem influência do hormônio FSH e LH, produzidos pelos endonhipófise. O estrogênio, produzido pelos folículos ovarianos, ele determina o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, como a mama, pelos pubianos, acúmulo de gordura em algumas regiões, etc. São as características femininas. O estrogênio traz isso ao corpo da mulher. Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião, que está dentro do útero. Induz o amadurecimento dos órgãos genitais e também traz um libido sexual. A progesterona, produzida pelo corpo lúteo, que se origina no folículo ovariano rompido durante a ovulação. Juntamente com o estrogênio, a progesterona atua preparando a parede do endométrio uterino para receber o embrião e estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Vamos lá, atividades no livro Rever e Aplicar, página 161. Façam que na próxima aula estaremos fazendo as correções, ok? Tchau, tchau, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.